Olá, estamos começando mais um episódio do Ludologia. Como sempre, eu sou o Carlos Eduardo Corrales, do delfos.net.br, e estou aqui com meu colega de conspiração global. Se eu sou álcool e nicotina, ele é fogo e gasolina, Johan Barks. E aí, Corrales, tudo tranquilo, cara? Como é que você tá nessa terça-feira nublada e ligeiramente chuvosa? Enquanto não voltar o frio do inverno, tá ótimo, né? Mas vai voltar. Vai voltar, né? Eu vi uma notícia dizendo que vai cair a temperatura de novo e que daí na primeira semana de setembro vai estar o calor dos diabos. É o mundo em que vivemos, né, cara? Isso vai acontecer com cada vez mais frequência. Eu tava Por inclusive favor. vendo, cara, uma notícia dizendo que vai começar a existir muito mais turbulência nos voos por conta das alterações climáticas. Nossa, isso é novidade para mim. Pois é, bizarro, né? Mas, enfim, estamos aqui para quê mesmo? A gente tem um episódio muito especial hoje. A gente vai cumprir o combinado de duas sessões atrás, dois Ludologias do passado. Hoje a gente vai falar sobre a história do Death Stranding 2 especificamente. Mas antes de falar do 2, a gente queria lembrar um pouco do primeiro. O problema é que a gente não lembra do primeiro. E agora? Como a gente vai fazer esse resumo? Pois é, né, galera? Quem jogou o primeiro Death Stranding provavelmente se lembra tanto da história do jogo quanto alguém que não jogou, né? Porque mesmo depois de 40, 50 horas jogando, você não consegue entender direito o que foi aquilo que você acabou de ver. Mas, bom, vamos tentar fazer um breve resumo aí. No primeiro Death Stranding, você é um sujeito chamado Sam Porter Bridges, que basicamente é um transportador, né? Um cara que faz entregas em um mundo pós-apocalíptico dominado por fantasmas, causado pelo Death Stranding, que é ao mesmo tempo a sexta extinção da história. Ele também tem a ver com a presidente dos Estados Unidos, que também é a mãe e ao mesmo tempo a irmã do Sam. É, O isso eu Sam é lembro. um. A O mãe é a Sam, irmã dele? sim, em relação à mesma pessoa. Uma é o Ra, que acho que é o espírito, né? E a outra é o Ka, que é o corpo, ou talvez seja o contrário, eu não lembro agora o que é o que. Mas, Nossa, eu pois é, realmente não cara, lembro você disso. veja, né? Essa é uma revelação que vem lá pro final, assim. É, Mas o pra você ter jogo o é meu tão. resumo do primeiro jogo, seria tipo um cara que quer conectar a internet nos Estados Unidos inteiro, e é isso. Aí tem um nenê lá que não faz muito sentido, e tem o Mads Mikkelsen aparecendo nos vídeos que fazem menos sentido ainda, e que parece que tem alguma coisa a ver com o nenê, Pois é, cara, é muita coisa rolando ao mesmo tempo, né? Você e ao tem mesmo esses tempo não roda fantasmas, nada, né? você tem a chuva temporal, né? Que acabou destruindo toda a maior parte da superfície, né, do planeta. Ela destrói construções e tal. Então, por isso que você tem aquela paisagem tipicamente islandesa, né? Nos Estados Unidos do primeiro jogo, E aliás, eu já cheio vou de aproveitar que você montanhas e falou da tal. chuva temporal, porque eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao 2, antes que eu esqueça, para ver se você consegue me responder isso. A Fragile tomou a chuva no primeiro jogo, e ela ficou com o Aham, corpo de velhinha, lembra? isso, aham. Por que no 2 ela não tem corpo de velhinha? Ah, porque aquela menina é Rainy, né? Ela tem o poder de. Agora eu não lembro, é a Rainy ou a Ellie Fanning que tem o poder de restaurar as coisas? Não, é a Rainy mesmo. Ela tem o poder de restaurar, né, o que foi estragado pela chuva temporal. Quando ela encosta naquelas coisas ou faz chover, enfim, ela consegue controlar isso. E de alguma forma ela faz com que a Fragile volte ao normal. Ela restaura o corpo dela, basicamente, Nossa, com isso é esse. explicado no jogo? Porque acho que eu não reparei que isso foi explicado, se foi. Então, eu não sei se explica muito nitidamente, porque eu também fiquei um pouco na dúvida, mas em algum momento eu me liguei que era isso. Eu só não lembro se tem a ver com, sei lá, assim, dito em algum documento É, ou talvez algo esteja um assim. daqueles milhões e milhões de textos, né, que eu até tentei ler, mas não li boa parte deles. Pois é. Então, e voltando, né, falar do Death Stranding, é importante dizer pra quem estiver nos ouvindo que esse episódio vai ter muitos spoilers, né, do primeiro jogo.
e do segundo também. Então, se você não jogou ainda e quer se preservar, aconselhamos que volte depois. Se não, vamos embora. Mas Bem, no volta, porque a primeiro, gente vai ficar aqui esperando. Então, se com você certeza. valoriza o nosso tempo, né, não nos deixe aqui parados enquanto você joga. Vai lá, joga e volta. Dá pausa, mas não fecha o seu player. Então, e aí no primeiro jogo tem esse lance, né? Que a presidente dos Estados Unidos é a mãe, mas também é a irmã do Sam. E o Sam é esse cara que tem poderes, né? O poder dele é que ele é um repatriado, então ele morre e consegue voltar à vida sempre. E no final do jogo, bom, a gente passa o jogo inteiro, né? Enfrentando o Cliff, que é uma espécie de chefe ali esporádico que fica aparecendo, que é o Mads Mikkelsen. E no final você descobre que o Cliff era pai do Sam. Você lembra disso, Nossa, eu também não tenho Corrales? memória disso. Pois é, cara, são tantas revelações, mas a história é tão rocambolesca, né, que tipo essas coisas passam batido no fim das contas. E a moça que era a mãe e a irmã do Sam, ela era ao mesmo tempo a esposa e a filha do Cliff? Não, não, ela não tinha nada a ver. A esposa dele tinha morrido, na real. O Sam era um bebezinho, né, que ficava dentro do podzinho ali e tal, quando o Cliff morreu. E o Sam morreu também, na verdade, ele morreu baleado junto com o pai. Só que daí a Emily, que é essa irmã dele, né, digamos, ela encontrou ele na praia, que é esse lugar que faz a conexão, né, entre o mundo dos mortos e dos vivos. E ela resgatou ele e mandou ele de volta pro mundo, assim. Foi assim que ele ganhou o poder de ser um repatriado. História rocambolesca pra cacete, né, cara? Isso que eu tô Foi explicando do jeito mais fácil possível. a irmã que ressuscitou ele, não foi a mãe, então. Embora Mas é seja que a mesma pessoa. elas são a mesma pessoa. Só que, tipo, a irmã é quem fica na praia, assim, porque ela é só esse espírito, né? E o que seria o corpo dela está vivo ainda e envelhecendo. Aí por isso que ele cresceu achando que a mulher mais velha era a mãe e a mais nova era a irmã, mas a mais nova era só, tipo, o espírito da mesma mulher. Que na real meio que só adotou ele, entendeu? Não era mãe de sangue, assim. A mãe de sangue dele tinha morrido há muito tempo já. Cara, assim, eu li uma coisa sobre o Last of Us e a tendência narrativa da Naughty Dog, que eles fazem, tipo, histórias simples com personagens complexos. Aí, tipo, você sempre lembra onde tá a história, porque o que vai acontecendo na história não é tão importante, mas os personagens são legais e você se envolve com os personagens. Eu acho que para videogame, essas coisas de histórias de 40, 50, 60 horas, tipo, isso é bem importante, porque o Death Stranding é um que meio que as cutscenes acabavam servindo como momentos que eu queria voltar a jogar, sabe? Eu só não pulava porque eu tenho toque. Eu digo, inclusive, que o Death Stranding é o contrário do que você disse, né? Eu acho que ele é Sim, um jogo com personagens muito simples e uma história extremamente complexa, que é é um, totalmente o um contrário. Aí o meu erro, no ponto é que geral. justamente eu gosto do estilo Naughty Dog. Eu acho que é a melhor forma de contar uma história em games, assim. O Death Stranding, assim, histórias tão rocambolescas assim, eu já acho difícil de acompanhar. Eu até consigo acompanhar, mas eu acho meio pentelho de acompanhar você pegar o Christopher Nolan, sabe? Com os filmes de 3 horas dele. Tipo, Aham. 3 horas já é extremamente rocambolesco, aquele Inception, tipo, uma ideia dentro da ideia, do sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. Você acaba perdendo quantos sonhos você tá dentro. Sim. E eu acho que Kojima tem esse. É uma tendência narrativa atual até. Eu acho que talvez esse ponto a Naughty Dog esteja indo contra a tendência atual, que é tipo as histórias cada vez mais rocambolescas. Você não tem mais história assim, tipo, aquele esquema de videogame antigo, salve a princesa, né? Tipo, isso nem pode ter mais hoje, mas era fácil, tipo, Streets of Rage, tem um cara aí, um traficante de drogas, ele é mau, vai bater nele. E era isso. Né? Eu acho que é bem isso. Tem formas e formas, né, de você contar uma história. Por exemplo, você falou da Naughty Dog, né? Você pega ali, por exemplo, The Last of Us 2. É uma história bem simples, se você for pensar, né? Alguém que comete ali um ato de maldade contra outra pessoa e a pessoa quer se vingar. E é uma história de vingança, né? Mas a forma como foi contada é uma forma extremamente complexa, né? Não torna a história complexa, Uhum. mas aquela forma não cronológica, né, que eles fizeram, assim, é uma complexificação bem elegante, sem que necessariamente torne a história complexa ou difícil de acompanhar, né?
o Kojima, ele se perde demais, cara. Acho que desde o Metal Gear, né, de, enfim, fazer histórias muito convolutas, assim, mas eu não sei, no Death Stranding eu acho que foi um pouco a mais. Mas isso, assim, eu tô pensando no segundo, né, eu acho que no primeiro ainda tinha uma coisa bem legal que acabou se perdendo na sequência, que as histórias assim dos personagens eram bastante poéticas, eu acho. Você tinha ali, por exemplo, né, o Hartman, o cara que perdeu a esposa e a filha, e daí a cada, sei lá, 21 minutos, se eu não me engano, o coração, ele faz o coração dele parar para ele morrer por um tempo e conseguir ir pro mundo dos mortos ali, né, para diferentes praias para tentar encontrar a esposa e a filha que morreram. Pô, é Mas bem espera aí, ele legal, faz cara. o coração parar? O que eu pensava disso e, pelo que eu me lembro, o que ele fala, inclusive, no segundo, isso é uma condição, tipo, uma doença que ele tem, que faz com que ele morra a cada 21 minutos, não é isso? Não, é verdade, Não é sim. Aham. intencional. Não, acho que tem razão, mas enfim, ele usa isso E pra aproveita. vasculhar pelas. Pois é, sabe que quando eu joguei o primeiro, eu fiquei com a impressão de que ele fazia isso propositalmente, mas você tem razão, no segundo eles falam mesmo, né, que é uma condição. Tem outra mulher que tem uma condição parecida, mas ela vomita, né, a cada 21 minutos. Eu É, achei isso tão bizarro. o Clube do 21, né, no jogo, no segundo jogo. É. Enfim, né? Você tinha, por exemplo, a história da Mama, né? Que era essa mulher que. Acho que ela sofreu um atentado terrorista. Ela estava no hospital dando à luz, acho, quando rolou um atentado, alguma coisa assim. E ela ficou presa nos escombros. E o filho dela nasceu morto, mas em vez dele conseguir ir pra praia, ele ficou meio que conectado. O fantasma do filho dela, né? Ficou conectado ali por um cordão umbilical, junto com ela. E desde então ela fica com esse bebê fantasma, né? Preso a ela e tal. São umas coisas assim meio sinistras, são histórias absurdas, absurdas no sentido de meio rocambolescas assim, né? Mas elas são legais, cara, elas são poéticas. Tem a história da Fragile, né, que enfim, quase que se sacrificou ali, né, pra salvar a cidade e tal. E eu achei que isso se perdeu demais nesse segundo jogo, foi uma grande decepção, assim, que os personagens, eles quase não têm arcos narrativos, né? Você pensa na Raine ou no carinha lá que. No George Miller, esqueci o nome dele. Eles aparecem, eles têm uma história de fundo, mas que nunca se desenvolve ali para além do apelo estético, digamos assim, deles, né? Eles não têm peso narrativo. Você considera a narrativa do primeiro especial? Você gosta dele por causa da história, por causa das mecânicas, por causa de tudo, da combinação de tudo? O que que você acha dele? Eu comentei bastante sobre as mecânicas, né, no episódio passado. Acho sim que ele é muito Uhum. especial pelas mecânicas dele. Em relação à história, eu acho que também, cara, porque ele tem essa história muito viajada, né, com uma proposta muito diferente. Mas eu acho que ele funciona dentro dessa estrutura, né, que ele segue, que é você ir caminhando de um lugar para outro, em cada lugar que você para ali, você encontra um determinado personagem coadjuvante, né, de relevância, como o Hartman, a Mama e outros. E você tem essas pequenas histórias, né, são pequenos contos, assim, que eles não chegam a ter realmente uma conclusão, mas são contos que acabam sendo bastante explorados ali pelos personagens e tal. Eu acho isso muito legal. Então eu diria que sim, cara. Ele tem uma história especial, apesar de ser um tantinho convoluta demais. Acaba embrulhando muita coisa, né? Fica até, enfim, confuso. Mas acho que sim, tem uma história especial, eu acho. Eu já E acho que você? o Qual primeiro a jogo eu opinião? gosto dele pelas mecânicas especificamente. Eu não sinto que a história era meio tipo cutscenes extremamente longas, extremamente complicadas, que tipo eram bonitas e impressionantes e caríssimas, claramente caríssimas. O jogo inteiro, tipo, ele exala cifrões, né? Mas não sei, não me pegou. Quando eu joguei pela primeira e pela segunda vez, eu entendi a história, eu peguei toda essa história da mãe que era irmã, mas como eu falei agora, tipo, isso sumiu da minha memória. Eu me lembro das cenas do Mads Mikkelsen lá, tipo, ele aparecendo falando com o que parece ser o Lu, e daí no final não era o Lu, era o Sam, né? Tinha toda essa história, tipo, eu acho que é muito, enfim, é eu não diria que é uma típica história de videogame, mas eu diria que ela me afeta como uma típica história de videogame, que eu simplesmente não presto atenção.
Tipo, acho que histórias como Last of Us falam mais comigo. Tipo, é uma história que eu, desde a primeira vez que eu joguei, eu sempre lembrei dela inteira, assim, não tem mais surpresas pra mim, sabe? Se eu jogar o Death Stranding hoje, é como se eu estivesse jogando ele pela primeira vez, porque eu só lembro basicamente do objetivo, que é, tipo, conectar a internet nos Estados Unidos. O grande problema é a quantidade massiva de informações que a gente recebe, né? O nosso cérebro, uma hora, para de prestar atenção nisso. Vira uma frase atrás da outra. Foi meu grande problema com o Horizon Forbidden West também. Que as histórias até eram interessantes, o texto era legal, mas, cara, eram tantas histórias, eram tantas falas, assim, uma atrás da outra, que chega uma hora que você não consegue mais. Você lê, presta atenção ali, mas, tipo, 30 segundos depois, esqueceu completamente o que você É. leu. Horizon Forbidden West foi bem citado por você agora, porque eu também, tipo, eu não consigo nem fazer uma sinopse desse jogo. Eu joguei ele até o fim, mas não me lembro. Eu me lembro que o primeiro jogo tem alguma coisa do o mundo está sendo corrompido, como tipo 90% dos videogames, e você precisa limpar a corrupção, e ele é no futuro, apesar de parecer no passado. Basicamente, são as informações que eu tenho do Horizon Forbidden West depois de ter passado 130 horas com os dois jogos. Eu lembro bem da história do primeiro, a história do segundo já é muito mais genérica, né? Envolve aqueles caras que vêm do espaço, foi uma colônia que ficou 1000 anos no espaço e voltaram, parecem os vilões do Super-Homem, né? Mas, São super poderosos lá, né? Tipo Zod e é, tal. viagem, É. né, cara? Mas Eu beleza. lembro de quando eu tava aparecendo esse pessoal que era super poderoso e parecia não ser machucado por seus ataques, eu até achei isso legal. Mas eu já nem lembrava que eles existiam até você falar, assim. É. Mas então nós concordamos que a narrativa a gente não concorda que a narrativa quanto à narrativa do primeiro, né? Você acha que ela é mais especial do que eu. Agora a gente concorda que o segundo, a narrativa se tornou inferior ao primeiro. Com certeza. É, bem inferior. Você quer elaborar sobre isso, suas decepções, o que você pensou? Porque você era um cara que estava muito ansioso para esse jogo, né? Eu tava, cara. Eu acho que era o jogo que eu estava mais aguardando, assim, esse ano. Estava aguardando com a maior expectativa e acabei me frustrando, né? Como tem acontecido com todas as sequências dos grandes exclusivos do PlayStation. Todas elas me decepcionaram em alguma medida. A do Homem-Aranha te Cara, decepcionou? um pouco, assim. Eu diria que foi o que me Narrativamente? decepcionou menos. Esse e o Forbidden West. Mas em alguns pontos, assim, eu achei a narrativa do Homem-Aranha, não sei, eu achei algumas coisas meio bobas, assim, sabe? Ah, Mas não bobo no sentido que é uma história de super-heróis de um cara que tem as forças e habilidades proporcionais a de uma aranha, porque você tem que passar, né? não, Isso boba. Não, já é sim, mas bobo na proposta. bobo considerando já a bobeira inerente ao fato de ser uma história sobre um cara picado por uma aranha, etc. Não lembro exatamente o que, assim, mas algumas coisas, tipo, o Craven, achei que perderam uma ótima oportunidade de trabalhar o lado mais trágico dele, assim, ele virou só um russo doidão, que quer, porque quer, né, matar todo mundo. Achei que o Venom também ficou mais ou menos, assim, enfim, algumas decisões criativas ali, algumas linhas de diálogo, algumas videogameices, assim, que foram me tirando um pouco do tesão, assim, pela história, né? Mas como jogo, eu achei ele muito bom e superior ao primeiro, mecanicamente falando, né? Eu acho que eu teria. A gente está indo num off-topic aqui, mas o Homem-Aranha eu acho que eu tenho alguns problemas com as repetições de atividade de mundo aberto e tal, mas em matéria de história, eu considero ele uma das histórias mais legais escritas sobre o Homem-Aranha, assim, tipo, em relação ao próprio gibi, assim, acho que uma das mais legais que eu vi foi a desse jogo. Eu gostei muito da Eu parte me diverti narrativa dele. também, cara. Eu gostei. Mas, enfim, ficou ali um gostinho de que poderia ter sido melhor. Outras decepções aí incluem, né, o God of War Ragnarok, que eu preciso falar disso em todos os episódios. Exigido Ah, por lei. o Ratchet and Clank também achei bem fraquinho, mas esse eu não esperava muito. Bom, agora o Death Stranding, né, que se junta à lista aí. E, enfim, voltando a falar no Dito Cujo, cara, tem várias coisas que me incomodaram, assim, já tinha incomodado um pouco no primeiro, mas como ele tinha essas
essa história mais interessante e tal, eu deixei passar, assim, passei um pano. Mas o Kojima, cara, ele tem, né, esse vício em siglas, né? Às vezes dá a impressão que os personagens, eles só estão... Estou falando disso, assim, pra dizer que um dos maiores problemas, eu acho, são os diálogos do jogo. E nos diálogos, cara, você vê muita sigla, né? Eu anotei algumas aqui, ó, a título de curiosidade, enquanto eu jogava. Considerando a versão em português, né? BB, EP, DUNS, APAS, MULA, DHV, UCA, CQP, o Cupid. Cara, é muita sigla pra você ficar memorizando, assim. Chega uma hora que você só tá vendo os personagens jogando siglas um pros outros, você fala, cara, o que significa essa sigla mesmo? Que porra é essa APAS aqui? O que é esse negócio? E você vai se perdendo, né? É Ah, isso que você falou, inclusive, algumas dessas siglas eu nem me lembrava que eram siglas, tipo DUNS. Pelo que eu me lembro, não é escrito como sigla, né? Ele é escrito como uma palavra, então eu achei que era DUNS mesmo. não, ele é escrito como sigla Cupid mesmo, também, não tudo lembrava de em ser caixa. sigla. Ele é escrito tudo em caixa alta, o DUNS. O Cupid é a caixa alta baixa. Mas enfim, todos eles significam alguma coisa, né? São sigla ali de uma coisa maior. Então eu fiquei muito com essa sensação, assim, de que os personagens eles só ficam cuspindo informações um para os outros. Que são né, aquele diálogo bem expositivo, assim, que é pra situar o jogador ali e dar aquelas explicações pra ele. Mas fica uma coisa muito artificial, né? Uma coisa que eu li sobre isso e que, tipo, eu concordo bastante é que no Death Stranding 2 os personagens não falam com os outros, mas para os outros. E, tipo, acho que isso faz muita diferença. As conversas não são escritas como conversas. Elas são escritas como exposições mesmo. Exatamente, eu fiquei com a Parece que tá sensação todo de mundo que dando aula. eu fiquei com a sensação de que, tipo, tava interagindo com uma wiki, sabe? Tipo, é uma wiki do Death Stranding. O Death Stranding 2 é uma wiki desse mundo, assim. Cara, isso tira muito tempo de tela, assim, de discussões mais importantes. Por exemplo, eu senti, cara, eu vou resumir, assim, acho que o meu maior problema, no fim das contas, com o Death Stranding 2, partir do macro, né, para depois analisar o micro, eu acho que é o fato dele perder muito tempo, cara, com coisas que absolutamente não interessam, assim. Por exemplo, vários números musicais. Por que tem números musicais, cara? Tem uns 5, 6 números musicais, um mais tosco do que o outro, cara, não acrescentam nada na narrativa. Mas você não tem, por exemplo, desenvolvimento de arcos importantes que foram trazidos no primeiro jogo. Por exemplo, o Hartman, cara, não fala absolutamente nada sobre a esposa e a filha dele. Você tem um jogo inteiro, cara, de 40, 50 horas, e você não desenvolve o personagem. Você simplesmente congela tudo o que aconteceu no primeiro jogo e mantém ele ali como um coadjuvante meia boca, cuspindo informação. Quanto a Fragile também, cara, uma personagem que é, porra, muito mal aproveitada nesse jogo. Você tem, como eu disse ali, o carinha que. Qual que é o personagem do George Miller mesmo? Ele é o capitão? Tarman. O Tarman, isso Tarman. daí. Você tem o Tarman, você tem a Raine, que são dois personagens ali. Você tem, né, uma cutscene bem bonita pra mostrar a história de cada um deles, mostrar a história de origem deles, né? Inclusive, eu achei a cutscene do Tarman a mais legal, cara, de todo o jogo. E não sei se você assistiu ela, que é ele perdendo o filho dele. Você viu essa cutscene? A não ser que ela seja opcional, eu assisti tudo que apareceu pra mim, eu assisti, mas eu não lembro É, dela, pra ser sincero. é porque você consegue ativar a opção nessa cutscene pegando um livro pra ler dentro do seu quarto, que é Moby Dick. Aí quando você Ah, tá eu lendo, acho. cai uma foto, assim, e aí com essa foto você consegue ativar a cutscene. Eu fiz Ela é isso. muito Eu não me legal. lembro da cutscene, mas eu me lembro dessa ação de pegar o Moby Dick pra ler. E aí eu Inclusive, eu tava fiquei, lendo cara. que tem um número musical relacionado ao Doll Man, que esse eu não vi. Parece que esse é realmente opcional, assim, tipo, eu não faço ideia de como ativar, assim. Você viu esse? Eu acho que tem mais do que um com ele. Mas se for o que eu tô pensando, eu não ativei. Eu sei que tem um que eu não ativei. Mas tem outros, por exemplo, um que é na água, assim, né, da banheira. Você deve ter visto esse. É a primeira vez que você mergulha numa banheira, assim, e ele começa a cantar em japonês. Eu não me lembro. Ele começa a cantar em japonês e fica nadando em círculos, assim, ao redor de você. E o Norman Reedus fica com a mãozinha, assim. Cara, nada a Ah, ver. isso, não. É na a banheira que você diz, é que as piscinas que tem no mundo aberto, né? Aham. Ah, sim, isso eu vi, isso eu lembro. Então, bizarro. E daí, como eu tava dizendo, cara, essas histórias, assim, tipo, eu fiquei o jogo inteiro pensando na história do Tarman, por exemplo,
que ele perdeu o filho, né? Pô, será que ele vai encontrar o filho dele? Aliás, o Kojima é obcecado por histórias maternas e paternas, né? Parece que ele não consegue escrever um personagem que não tem alguma relação de paternidade ou maternidade com o outro, né? A Rainey, por exemplo, na história dela, que ela está grávida de uma criança que não nasce, né? Eu Faz fico 7. pensando se A isso é um criança problema tem. do Kojima ou se é um problema de Hollywood que o Kojima imita, porque, tipo, praticamente não existe mais nada em Hollywood hoje em dia que não envolva dead issue, sabe? Parece uma muleta, né, cara? E daí, né, você tem a Rainey ali que tem esse bebê que tá de 7 meses, mas não nasce nunca. Porém, cara, essa história nunca evolui pra mais nada. Tem uma missão só em que você ajuda ela a descobrir que o bebê tá bem, alguém fala, não, o bebê tá bem. Quando acabar o Death Stranding, o seu bebê vai nascer. E, cara, esse é o arco narrativo da personagem o jogo inteiro. E o Tarman, né, eu fiquei imaginando, falei, cara, será que ele vai encontrar o filho dele nesse jogo? Será que... Cheguei a pensar que ele podia ser um vilão ali, por algum motivo agindo pelas costas dos outros personagens. E não, cara, na verdade a história dele é aquilo ali mesmo, ele perdeu o filho e ele não tem mamão. E é isso. Esse é o arco narrativo dele também. O cara não evolui pra nada além disso, né, no jogo. O mesmo acontece com o Hartman, o mesmo acontece. A Fragile tem ali um arco mínimo, tá? Eu acho que eles não Mas têm arcos narrativos, eles são sinopses, basicamente. cara, exatamente. Eles são um esboço. E me dá a impressão que o jogo inteiro é assim, sabe? Não só em relação aos personagens, mas em relação a tudo. Até se você pensar o vilão, né, cara? Eu fiquei muito desapontado com isso, porque o vilão, que é o Neil, na verdade, né? Neil Vana, né? Que eles ficam zoando que é Nirvana. Mas você falou de Ah, vilão, acho que você tá falando do Higgs. O Neil, acho que eu não considerei ele em vilão em nenhum momento. é que ele faz o papel do Cliff, né? E eu queria comentar isso, que, tipo, eles repetiram exatamente a mesma estrutura, né? No primeiro jogo Mesma você enfrenta o forma. Cliff 3 vezes. E aqui você enfrenta o Neil 3 vezes também. Eu achei isso, tipo, cara, parece muito um pônei de um truque só, né? O cara pegou a mesma estrutura ali e replicou no segundo jogo. Eu fiquei pensando, se tiver um Death Stranding 3, vai ser a mesma coisa e outro vilão vai enfrentar ele 3 vezes, tipo... No Acho que segundo vai ser a jogo mesma parece que coisa. já virou uma Continuação é fórmula, assim, né? assim. Continuação é justamente isso, né? Você repete a fórmula que deu certo maior. Ah, mas podia ter mais criatividade narrativa aí, pelo menos, né? E mais uma vez também o Neil é um personagem que tem tudo a ver com paternidade, ah, e é basicamente em torno disso que gira, né, o mundo do Death Stranding. Todo mundo é pai ou mãe de alguém. Então, eu repito, eu não sei se isso é problema do Kojima ou se é porque ele gosta muito de Hollywood, então ele imita tudo que o Hollywood tem de ruim também. Porque isso é muito repetitivo em Hollywood. Bom, de qualquer forma, qualquer uma das duas opções eu consideraria um problema dele, né? Ele copiando ou não, eu acho que tá nas Eu costas acho que o dele. problema é ele copiar Hollywood, mais do que, tipo, não sei se eu não sei se ele tem dead issues também, como parece pela quantidade de problemas, mas sei lá, ele claramente tem. Ah, as pessoas fazem aquela piada, né, que ele não queria fazer jogos, ele queria fazer filmes. E daí ele Mas chama um monte ainda, de cara, ainda diretores bem pra que ele aparecer no jogo. Ainda bem que ele foi fazer jogo, porque esse cara estaria fudido se ele fosse fazer filme, cara, porque ele seria um péssimo diretor. Dá pra ver, assim, que o cara não consegue nem contar uma história ali com vários personagens interessantes. Ele não consegue nem abrir e fechar um arco narrativo pra cada uma. Imagina esse cara fazendo um filme. Se em 40 horas ele não consegue contar uma história, imagine tentar contar uma história em 1 hora e meia, 2 horas. Eu lembro que quando eu joguei o Metal Gear Solid 4 no PlayStation 3, eu comentei com alguém que, tipo, o final tinha 90 minutos. E daí o cara falou, tipo, o final é um filme, né? Eu falei, é um filme, mas não acontece nada. Tipo, é só o final da história. E realmente é uma cutscene de 90 minutos com alguns trechos que você interativos, mas que basicamente você andar num lugar e coisas assim, tipo, mas dura 90 minutos. Eu cheguei a falar na resenha do Delphos pro Metal Gear Solid 4 que, tipo, era um jogo que eu jogava quando eu queria assistir TV, não quando eu queria jogar videogame, porque basicamente era uma coletânea de cutscenes. E eu acho que é um vício que vem desde aquela época, né? Eu não joguei o Metal Gear 5, mas o Death Stranding é bem por aí também. Sim, outra coisa que antes de eu avançar, eu queria saber a sua opinião em relação a isso que eu falei. Assim, você concorda que os personagens estão muito mais fracos do que no jogo anterior? Os diálogos também? Ou eu tô É, sendo muito chato? eu concordo que o jogo teve mudanças que tornaram ele mais simples, digamos assim, tanto na narrativa quanto nas mecânicas.
mas não sei, eu já não. A história do primeiro não falou muito comigo. Então, ele sempre me pareceu uma história muito rocambolesca e você falando, realmente, os personagens não têm arcos narrativos, eles são sinopses. Mas, não sei, eu também não lembro dessa história do Hartman no primeiro, assim, eu me lembro que ele morria a cada 21 minutos e era isso, e eu achava isso legal, mas não tinha. Talvez o que tem no segundo, o segundo parece que ele tem mais problemas em relação a escolher um tom. Tipo, ele vai muito pro lado engraçadinho e muito pro lado dramático, meio que fica distópico, não seria a palavra, mas alguma coisa assim, tipo, distorcido. Ele destoa muito, né, entre Isso, destoa. o que ele quer fazer ali. Ele não realmente não se decide, né, se ele quer ser um jogo pastelão, um jogo de ação, um jogo dramático, e ele acaba não fazendo nada muito bem, né. Eu acho que Outro isso é um pro problema na narrativa. Isso, tipo, do nada você tá conversando com o bonequinho, e daí do nada o bonequinho começa a cantar, e daí o Sam começa a dançar. Tipo, não entra no personagem. Aquele personagem é um personagem que mal parece que consegue andar e respirar ao mesmo tempo, quanto mais dançar, né? Tipo, exatamente, cara. Aí tem também, o fato de que, cara, uma das coisas que eu mais queria ver, pra quem jogou Death Stranding 1, acho que vai concordar comigo. Pô, o primeiro jogo termina com você libertando o Lu, né, o bebezinho ali do pod dele. E ele meio que vira, né, vai poder crescer como um bebê de verdade e tal. E o que você mais vê, inclusive, né, a capa do jogo, assim, toda o material promocional do jogo, né, sempre destacou, do segundo jogo, e destacou o bebezinho ali, né, com o Norman Reedus e tal. Cara, na minha cabeça, que a gente ia jogar esse segundo jogo inteiro com o bebezinho, assim, preso junto com a gente ali, só que em vez de ele tá, né, dentro do podzinho ali, ele seria um bebezinho mesmo e tal. Eu tava com isso na cabeça, pensei, pô, que legal, né? Quantas possibilidades vai ter de interação ali com essa criança. e daí Já, ele já, morre me logo ima- na abertura do jogo. já imaginei que, né, seria ali um jogo sobre a criança crescendo e tal, e, né, enfim, essa relação paterna mais desenvolvida. Mas não, cara, o Lu morre no começo do jogo, ou, né, assim somos levados a crer. Não, assim, ele morre no começo do jogo, nas primeiras 10 horas, que é Acho que típico do jogo, né? Tipo, a se gente lembra bobear como o antes das começo, mas primeiras demorou 10 muito pra ainda. acontecer. Ah, Hã? acho que se bobear as primeiras, sei lá, 5 horas ali, o bebê morreu já. E daí, cara, é substituído por um bebê, meio bebê fantasma, meio alucinação também, nunca explica direito. Pelo que Ah, isso me lembra de ser uma alucinação. Tipo, todo mundo sabia que não tinha nada no pod, mas eles estavam mentindo para o Sam processar isso. então, sim, mas também tem um bebê fantasminha que vai ali pra dentro, né? Depois que o Lu morre, ele vê um espírito, assim, pretinho, aquele fantasma preto, indo pra cápsula, como se fosse o fantasma do Lu. Eu acho que Mas que daí depois é Ellie Fanning, não é? Que é a é Lu. dito que é uma alucinação, sei lá, cara, confuso pra cacete esse negócio. E E, aí, no aliás, fim você das sabia que o contas, Lu era a Lu? eu desconfiava, cara, já fazia algum tempo, desde o comecinho do segundo jogo. Mas no primeiro jogo eles não falam isso. Em nenhum O momento gênero eles do. falam, né? Inclusive na tradução eles tomam cuidado de nunca dizer o Lu, a Lu. Eles falam o bebê, ou se tá falando de Lu, fala, tipo, não usa um Sem artigo, né? artigo. Pra definir. Enfim, já estragando aí o segundo jogo, a gente descobre no fim que o bebê é a Ellie Fanning, né? Que cresceu ali e tal, em outro mundo e voltou adulta já. Cara, o que eu mais queria ver nesse jogo era a relação entre o Lu e o Sam. E, tipo, isso foi cortado, cara. E daí volta ali com a Ellie Fanning já não adulta aqui. Ou seja, tudo que eu queria ver no jogo, eles tiraram. Eu achei isso uma palhaçada. E a Ellie Fanning também poderia ter uma história de uma relação com o Sam que, tipo, acaba não tendo, né? Aquela coisa de, tipo, o Sam cruza com ela no corredor da nave e é isso, ele faz um... que é basicamente É, tudo que ele fala, né? Eles pegam o ator mais exata. famoso, mas basicamente ele só faz... Exatamente, cara. Nossa, é um dinheiro muito mal gasto, né? Muito, muito mal gasto. Kojima podia ter dado essa grana pra mim, cara. Não precisava ter feito esse jogo, não. Eu teria feito melhor uso. E daí tem coisas como
ainda nesse negócio das emaranhadas, tipo, tem uma cutscene lá perto do final que tem 3 viradinhas em uma cutscene só, você lembra disso? Lembro. Que é tipo, o presidente se revela o vilão, ele fala: "Ah, eu estava controlando vocês o tempo todo". Daí o Die Hardman aparece e fala: "Não, eu estava controlando vocês o tempo todo, inclusive o presidente". E daí aparece o Higgs: "Não, eu estava controlando vocês o tempo É todo, inclusive tipo você, Die é Hardman, tipo e aquele você, meme do presidente". Homem-Aranha, né, um Hã? apontando para o outro, assim. Não, cara, e essa cena é muito bizarra, né, porque o presidente, né, sei lá, é o UCA, né, já me perdi nas siglas, mas acho que é UCA, né. O presidente diz que, na verdade, ele nem é humano, né, que ele é uma espécie de IA fantasma. E daí, enquanto eles estão conversando, o Die Hardman aparece do nada dançando, né, cara, no número musical que, tipo, é incompreensível, cara. Eu gravei esse vídeo e subi lá no YouTube do Antropogamer hoje, com o título O que está acontecendo com os jogos? Então, se você estiver ouvindo isso e quiser saber de que cena estou falando, basta procurar lá no canal do Antropogamer, Eu lembro no quando a gente estava YouTube. conversando sobre essa história das viradinhas e tal, eu comentei que parecia, algo que acontece no Corra que a Polícia Vem Aí, que por acaso é um dos filmes que eu considero mais engraçados da história, assim, que tipo é totalmente pastelão e comédia nonsense e tal. E daí no mesmo dia que a gente estava conversando disso, tinha a cabine do novo Corra que a Polícia Vem Aí, que é com Liam Neeson. E cara, é incrível, mas aconteceu isso no Corra que a Polícia Vem Aí literalmente, tipo, no novo literal Corra que a Polícia Vem Aí, aconteceu, em uma única cena teve a mesma viradinha 3 vezes. E, tipo, faz sentido você fazer isso numa comédia nonsense, não faz sentido você fazer isso num jogo como o Death Stranding. Tipo, fica ridículo, você faz as pessoas rirem, você pensa, terceira vez que aparece um cara lá e fala: "Não, na verdade eu estava controlando vocês". É, cara, e não, meu, não faz sentido. Você tá ali numa super conversa com essa inteligência artificial fantasma, e daí o Die Hardman aparece e começa a dançar, tipo, uma música, parece um K-pop, assim, sei lá, ele faz uma mega coreografia. Meu, o cara é o ex-presidente dos Estados Unidos. No primeiro jogo mostra ele lá como um cara super fodão. O nome do cara é Die Hardman. E daí ele aparece dançando uma coreografia, tipo, de Paquita, assim, sei lá, cara, um negócio muito bizarro. E daí na sequência aparece o Higgs, né? Que, tipo, conseguiram pegar o Troy Baker e transformar ele num mega pastiche, assim, né? Ele é uma mistura de Coringa, parece, com, sei lá, qualquer vilão genérico. Eu diria que o Troy Baker ele já é meio pastiche naturalmente. Eu acho que assim ele acabou ganhando esses ares de prestígio ultimamente com Last of Us e o Indiana Jones, esses trabalhos mais high profile dele, mas antes ele fazia Dynasty Warriors, umas coisas assim que era bem assim, tipo, era para ser engraçado, sabe? Acho que o Higgs está mais próximo da carreira do Troy Baker de outrora do que uma mudança em relação ao atual, entendeu? Pode ser. E, cara, se você pensar até isso, né? Os caras foram preguiçosos porque pegaram o mesmo vilão no primeiro jogo e só colocaram ele ali, tipo, ah, não, porque sim. E agora ele é meio que também um fantasma robô, sei lá. Eu também não entendi, cara. Pô, tem fantasma, daí tem robô, daí tem fantasma robô. É tipo, me dá a impressão que o Kojima simplesmente fala assim: ah, eu quero que exista tal coisa nesse jogo, e daí ele escreve, sei lá, 20, 30 páginas, assim, de explicações ali, tipo, justificativas que ele vai fazer os personagens vomitarem pra explicar por que existem fantasmas robôs. Eu acho E você se isso lembra por que que existem fantasmas desnecessário. robôs? Sei lá, cara. Que Não lembro nem realmente que eu deve ter almocei 20, ontem. 30 páginas lá na Wikipédia do jogo. Você falou que o jogo parece uma Wikipédia, mas é curioso que ele tem uma Wikipédia. É, da Wikipédia, se bobear, tem menos coisa do que o próprio jogo. Mas em vários momentos, assim, eu senti a necessidade de entrar na Wikipédia para me lembrar do que eles estavam falando, sabe? E o jogo tem Sei. aquele glossarinho, né, que aparece durante as cutscenes, quando os personagens citam alguma coisa, você aperta o botão lá, você entra na descrição daquela coisa. É, de E vez em tipo, quando eu usava. mas eu acho que é isso, eu acho que o Kojima realmente ele despeja muita informação, assim, ele acha que construção do mundo é isso, né? Tipo, é soltar um monte de informação e isso os personagens falarem para os outros, não com os outros. Uma história bem É, contada é uma história que, tipo, os diálogos contribuem para a história, né? Os diálogos são diálogos, não são exposições que contribuem para a história. Eu acho que o Death Stranding 2 pega bastante nisso.
Com certeza, né? O Kojima confunde ali a construção de mundo com o despejo de informação, né, cara? Porque, pô, isso não é construção de mundo, cara. Você pega ali, sei lá, Game of Thrones, por exemplo. Claro que tem uma puta construção do universo ali, tem muitos detalhes e os personagens explicam coisas, né? Pra quem tá acompanhando a história conseguir se informar também. Mas o Death Stranding leva isso para um extremo, cara, porque parece que ele só pega realmente sinopses e explicações e tenta transformar isso numa história ali. E é realmente o que você falou antes, assim, cara, é uma variação de tom muito incompreensível. Você tem algumas cenas super pesadas, por exemplo, o Sam apontando uma arma pra cabeça não lembro se ele chega a se matar, porque ele é um repatriado, né? Eu acho que ele se mata e volta, se mata e volta. Porque o Lu morreu, né? Ele tá triste ali, depressivo, porra, querendo cometer suicídio. Mas, ó, sei lá, meia hora, uma hora depois, você tem essa canção aí do bonequinho nadando em volta de você, cantando uma música enquanto o Sam tá dançando numa banheira, assim, não faz sentido. Eu acho Parece que meio que o a piada Kojima pela piada, assim. deve ter uma admiração por paródias, assim, esses filmes, tipo, Como é que a Polícia Vem Aí, mas também deve ter uma admiração por ficções científicas mais sérias, assim, que é fazer tudo em um, né? É bem E isso, o cara pensa que não vai poder fazer mais nenhum jogo no mundo, né? Então coloca tudo que ele quer fazer porque você pensa, nesse por daí. exemplo, Portal, que é um jogo que é para ser engraçado e tem um humor semelhante ao que a gente vê no Como é que a Polícia Vem Aí, assim, tipo, o jogo é inteiro engraçado. Tem temáticas mais sérias e tal, tipo, tem aquela história lá que você, se você parar para prestar atenção, tem o fim do mundo e tipo a empresa que está vazia lá, a Pershore Science, você pode ver por que que tá vazia, né? Você pode deduzir pela lore pelo world building da coisa, mas é um jogo de comédia. Ninguém falaria que o Portal não é um jogo de comédia. Agora, o Death Stranding, tipo, tem coisas tão bobas quanto no Portal, mas é um jogo que se leva a sério. É, então, porque conseguiu encontrar um equilíbrio, né? E o Kojima não tá preocupado em encontrar equilíbrio, ele tá preocupado em colocar o que acha legal na hora ali e fazer essa mistureba esquisita. E essa história dos os famosos, todas as pessoas que participam do jogo, assim, a gente tem um monte de ator que é famoso, como a Lea Seydoux, o Norman Reedus e tal. E daí tem os monte de diretores, como Nicholas Winding Refn, supondo que é assim que se fala o nome dele, o George Miller e tal, e os diretores não atuam, né? Os diretores, eles só emprestam a cara. O que eu Aham. acho, tipo, também é uma oportunidade perdida, porque você vai pegar o diretor, coloca ele para atuar, mesmo que ele não seja tão bom quanto os atores, tipo, acho que faria sentido que fosse a voz deles, assim, tipo, o que que você acha disso? Me causou estranheza, né, com o Guilherme Del Toro no primeiro jogo. Você vê é o Guilherme Del Toro ali na sua frente, mas não tem a voz do Guilherme Del Toro, nem fala como ele, né? Eu achei esquisito, cara, mas logo eu entendi, assim, que o cara simplesmente não é ator, né? Você não pode esperar que ele vai fazer uma dublagem, vai fazer uma atuação ali. Não só porque o cara não tem a técnica necessária, como às vezes pode não ter o tempo, né? O cara não tem tempo ali pra ir gravar um monte de linhas pro jogo inteiro, e tal. Então eu consegui entender assim, até. Eu de certa forma concordo assim com você no sentido de que, poxa, se vai fazer outra pessoa atuar ali, então coloca o rosto dessa pessoa, né? Fica um pouco Frankenstein, assim, né? Você usar a imagem de uma pessoa com voz e interpretação de outra. Que, Mas inclusive, é no a fim história das do Deadman, contas, né? mas no fim, né, das contas, cara, isso é feito em outros jogos, a gente só não percebe. Você pega, por exemplo, a Abby do The Last of Us 2, o corpo dela é de uma pessoa, de uma atriz, mas quem interpreta ela, a Laura Bailey, e faz a voz dela é outra pessoa. Acho que o que causa estranheza é o fato da gente conhecer o Guilherme Del Toro, né? Então você já vai esperando uma determinada voz, uma determinada postura. Mas eu Pra mim, fiquei de boa com isso depois. o que mais me incomoda nisso é justamente que o Last of Us não é um jogo em que os atores, os personagens têm as caras dos atores, enquanto Death Stranding é. Assim, e todo ator aparece, tipo, com... A primeira vez que aparece o personagem, sempre aparece o nome do ator, tipo, o maior destaque, assim. Tipo, ele é muito... Ele fetichiza muito os atores. Então, me incomoda, assim, eles fazerem assim, tipo, eu acho que se o cara não tem tempo, se o cara não tem habilidade, eu acho que, tipo, não é tão difícil assim atuar pra, tipo, o cara não conseguir fazer de jeito nenhum. Se o cara não tem tempo, aí talvez ele não deva ser escolhido pro papel. Pegue outra É, pessoa.
Eu entendo, e concordo, realmente acaba causando mais estranheza ainda por esse destaque, né, que dá aos atores e por eles todos terem o mesmo rosto, né, em sua grande maioria. Mas eu entendi que é uma pira do Kojima, assim, de todas as Kojimices, essa é, assim, uma que eu tô disposto a passar por cima e aceitar. São todas as outras que acabaram me incomodando. E você acha que os atores, em geral, estão bem escolhidos no papel, da parte dos que aparecem e mostram a cara? Cara, os Você atores gosta do... foram bem escolhidos, eles atuam bem, eu acho que todo mundo ali entrega bem. Só que, cara, existe um limite, né, de quanto você pode entregar em termos de atuação com um roteiro horrível, horroroso, que é só um despejo constante de informações ali, cara. Então, eu acho que todo mundo faz o melhor que pode ali. Acho que em geral todo mundo manda bem, mas não dá, cara, simplesmente, tipo, com esse roteiro assim, não dá pra esperar muita coisa, não. Tem uma coisa que eu li num texto que analisava o Death Stranding, ele falava da fetichização com o Norman Reedus, assim como, digamos, ser humano, desde tipo os fluidos corporais dele que são usados para as coisas, a gente vê ele tomando banho, ele pelado em mais de uma situação, tipo, e daí a pessoa fala, e se o jogo fosse estrelado por uma mulher? Tipo, o que que isso causaria? O jogo não seria lançado, né? Tipo, seria, digamos, cancelado, assim, o que que você pensa disso? Você consegue imaginar o Death Stranding estrelado por uma mulher sendo igualzinho ele é? Cara, eu vou dizer que eu até que consigo, na real, porque talvez, claro, com alguns pequenos ajustes, assim, mas eu consigo, sim. Acho que. Porque assim, eu não acho que chegue a, digamos, sexualizar, né, o Norman Reedus. Ele aparece ali tomando banho. Esse negócio de tomar banho também é uma coisa completamente inútil, né, cara? Eu sei que tem ali um bônus, né, que você recebe no jogo quando você toma banho, mas é uma coisa muito desnecessária. Eu Mas eu acho que diria que sim, cara, não é se. sexualizar mesmo o problema, é mais, tipo, essa fetichização do tipo, você toma banho e daí você ganha, tipo, o seu xixi vira arma para você usar, o seu sangue vira arma para você usar, sabe? Tipo, coisas que não seria legal você ver com uma mulher. Tipo, a mulher faz xixi, daí o seu xixi vira uma granada, sabe? Eu não sei, não é legal com cara também, mas estão fazendo, né? Eu não acho que isso. Acho que isso tem mais a ver com ser uma mecânica aí diferentona que o Kojima quis colocar do que uma fetichização assim em cima do Norman Reedus, acho. Não sei, eu consigo ver o jogo funcionando com uma mulher também. Não acho que seria necessariamente cancelado, não. Mas talvez, né, fosse necessário algum ajuste aqui e ali, assim, pra fugir do cancelamento. Inclusive, o final dá a entender, né, que o próximo Death Stranding vai ser com uma protagonista feminina, né? Cara, a gente tem aqui nos nossos tópicos de discussão o que esperamos de um eventual Death Stranding 3. Eu já respondo isso. O que eu espero é que ele não exista. Tipo, eu espero que a Kojima Produções faça outras coisas. Eu acho mais legal uma empresa que faz ideias novas, mundos novos e tal, do que, tipo, fica repetindo continuações dessa fórmula, tipo, mesmo, só que maior. Inclusive, eu nem sou tão fã do Kojima assim, mas se você pensar no Naughty Dog, que eu realmente sou fã, eu prefiro muito mais que eles façam Interestelar do que o... É Interestelar o nome do jogo lá? Heretic Prophet? Ou Interestelar é o do Christopher Nolan? Ou é os dois? Interstellar é a do Christopher Nolan. É Heretic Prophet, acho mesmo o nome, não é do jogo? Mas tem um outro nome Ah, que acho que Intergalactic. Intergalactic. Intergalactic The Heretic Prophet. Então, eu prefiro que eles façam isso, uma nova ideia, uma nova IP, como a indústria gosta de chamar, do que eles façam Last of Us 3 ou Uncharted 5. Eu acho que rende mais, é mais legal você pegar, tipo, uma nova obra das pessoas que você gosta do que, tipo, mais uma repetição, mais uma continuação. Por mais que eu goste dos personagens de Last of Us e de Uncharted, eu prefiro conhecer personagens novos e ver o que vem por aí no Heretic Prophet. Eu concordo com você em relação ao Kojima, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Você ficou hypado, assim, você teve algum interesse genuíno nesse Intergalactic aí? Porque eu assisti o trailer, cara, e me pareceu, assim, tão qualquer coisa, eu não fiquei empolgado, não. Cara, os negócios os lançamentos da Naughty Dog, eu acho que é muito mais a história do que o gameplay, isso desde o Uncharted, pelo menos. Os trailers do Uncharted não me animavam.
Eu lembro o primeiro trailer do Last of Us, eu falei que, tipo, parecia um Uncharted mais tenso. E, tipo, hoje eu não acho que. Eu acho que esse comentário não envelheceu bem. Last of Us é um jogo completamente diferente e muito disso se deve à narrativa. Então, assim, eu estou disposto a jogar o Heretic Prophet, independente do hype dos trailers, até porque é muito difícil assistir trailer. Mas eu estou disposto a jogar como um novo jogo da Naughty Dog, eu estou animado a ele por isso, mas não acho que os trailers vão me causar animação. Me causa mais, tipo, a frase A Game by Naughty Dog me causa mais antecipação do que qualquer coisa que eles mostrem do jogo. Excelente resposta. Tô até repensando agora a minha opinião. Acho que eu concordo com você, mas pelo trailer realmente não me animou, assim. Mas, de fato, eu tô puxando pela memória que eu lembro que eu também não fiquei, assim, tão empolgado com o trailer do The Last of Us, não. Eu achei assim, cara, mais um jogo de zumbi e tal. Será que presta? E o Death É, Stranding 3, o que você espera dele? Você espera que ele cara, exista? vou fazer das suas palavras as minhas. Espero que não. Espero que esse dinheiro seja usado em outras coisas. Eu penso o seguinte, cara, se tivesse avançado a história, porque o que acontece, cara, o Dead Stranding 2, ele não avança em nada, essa macro história, né? No primeiro jogo, nós quase temos essa extinção em massa, né? Que seria causada pela Amelie. Agora eu não sei, é Emily ou Amelie? Acho que é Amelie, né? O nome Acho que é a Melee. da irmã dele. Seria causado por ela. Ela se refugia numa praia lá, se isola, pra que, enfim, não aconteça essa extinção e tal. E, cara, eu achava que o jogo ia continuar contando essa história, né? De como, sei lá, ela voltou da praia, ou de como essa extinção tá ameaçando a humanidade de novo. Mas, E na ela nem real, meio que aparece, né? o Dead Stranding 2 cara, ele pausa tudo que foi feito no primeiro jogo. Ele conta basicamente uma história sobre o Sam alucinando que o filho dele ainda não morreu. Aí, 40 horas de jogo depois, alguém fala pra ele como se fosse uma grande revelação, assim, olha, o seu filho morreu, você está alucinando. E o jogo trata aquilo como se fosse uma mega reviravolta, assim. Mas, tipo, você como jogador já sabe disso, todas as pessoas sabem disso, e o Sam é a única pessoa que não sabe. Então seria a mesma coisa que você começar o sexto sentido sabendo que o cara é um fantasma. E todo mundo sabe que ele é um fantasma, menos ele. Daí chega no final do filme e a grande revelação é tipo, olha, você é um fantasma. Aí o cara fala, nossa, eu não acredito. Cara, não Ou é assim seja, que como assistir o funciona, né? Sexto Sentido pela segunda vez. Reviravoltas assim não funcionam, cara. Alguém tem que ensinar pro Kojima como faz um plot twist. E pro Mas Shyamalan enfim, também, né? Porque o Shyamalan fez uma carreira com plot twists e depois que ele pegou isso de carreira, você lembra o marketing da Vila? Era tipo muito não conte o final desse filme, como se fosse tipo mó assim. E eu lembro que sim, eu nem mas percebi que foi o plot twist quando ele aconteceu, sabe? Foi tipo, nossa, era isso, sabe? O plot twist. quando ela chega na estrada, né? Eu acho genial esse filme, cara. As pessoas detestam. Eu acho ele um dos melhores filmes do Shyamalan. Eu realmente gosto da Vila. Mas Acho você não incrível. assistiu pelo plot twist, você acha ele bom por outros motivos, imagino. Mas especialmente pelo plot twist, na verdade. Eu acho muito legal Sério? toda a construção ali, tipo, deixa você muito desnorteado, né? Quando você descobre o que tá rolando. Não, em um Eu acho, episódio futuro de Ludologia a gente vai discutir a Vila. eu adoraria, cara. Acho legal pra caralho esse filme. Mas Mas o que enfim, você só falou que, pra. tipo, o Death Stranding 2 não continua a história do primeiro, né? Ele conta uma história independente. Mais uma comparação com a Naughty Dog, você pensar o Last of Us 2, né? Um jogo que simplesmente não existiria se o Last of Us 1 terminasse de qualquer outra forma, né? Tipo, eles Exato, ele pegaram pega aquele aquela história final, e explora ela, né? eles pegaram aquele final que todo mundo pensava é um final perfeito, não precisa de continuação, e criaram uma história em cima daquilo diferente do que todo mundo esperava, né? Exatamente, cara. Incrível. É muito criativo, ousado, né? E o que o. Cara, tudo que eu gosto no Death Stranding 1, assim, é que ele é mecanicamente ousado. Narrativamente, eu não diria que ele é ousado, mas ele é muito diferentão, o que faz ele ser legal, né? Criativo de uma outra forma. E ele é um jogo, assim, né? Muito fora da curva. E, cara, o Death Stranding 2 é como pegar ali uma banda de rock ali, experimental, que lançou um primeiro álbum diferentão, assim, muito legal. E aí você tá esperando um álbum diferentão e mais legal ainda, mas eles lançam um álbum, tipo, super padrão, assim, e pop, enlatado. Você fala, cara, o que que aconteceu? O Eu acho que jogo, foi enfim, né? exatamente isso, a pressão do sucesso. Ele desiste de tudo que ele fez de ousado no primeiro jogo
e simplifica ali e tal, padroniza, né, pra entregar um produtinho enlatado ali que não diz nada, cara, não diz Eu nada. acho que tinha um ponto, assim, as pessoas queriam mais Death Stranding, mas as pessoas também queriam menos Death Stranding. Então, tipo, e acho que isso me define também, porque, tipo, o negócio de eu poder dirigir o jogo inteiro, pra mim, foi uma mão na roda, deixou muito mais conveniente. Já é uma coisa que eu não curti. Eu acho que o Death Stranding 2, cara, é muita viagem pra pouca entrega. Muita viagem no sentido de ser um jogo viajado mesmo, com um monte de bobeira ali, tipo essas cenas musicais, um monte de sigla e essa complexificação desnecessária da história. Enquanto, tipo, não entrega muito, né, cara? Ele fala muito, mas diz pouco. Isso é uma pena. E qual você acha que é a importância do Death Stranding 2 para a obra de Kojima? Você acha que ele acrescenta algo ou ele simplesmente foi um passo atrás que não deverá Não, ser cara, repetido? eu acho que foi um passo atrás. Eu acho que vai ficar sempre à sombra do primeiro jogo. E, e é isso, cara. Não sei, não vejo. Pra mim, não. Death Stranding 2 não acrescenta nada nem à indústria dos jogos em geral e acho que muito menos ao catálogo do próprio Kojima. Isso seria até uma continuação da pergunta, abrir um pouco mais, de tipo, você acha que ele acrescenta algo para os walking simulators e para os jogos em geral? Sua resposta é não. Não, cara, pra mim é uma mistura de Metal Gear com Death Stranding. O jogo podia muito bem se chamar, sei lá, Death Gear Metal Stranding, porque ele parece muitas vezes mais um Metal Gear 6 do que uma continuação do Death Stranding. Como é que é? Death Gear, Metal Stranding, The É, Solid Snake Story. ou pode ser Death Metal, Stranding Gear também. Bom, então acho que é isso. Isso encerra a nossa conversa sobre Death Stranding 2. Tão prometido. O jogo foi tão prometido, o nosso podcast foi muito prometido e cá estamos, promessa cumprida. Você tem indicações de despedida aí pra galera? Para os nossos É, seletos ouvintes? cara, até tenho, sim. Eu ando com hiperfoco em Cyberpunk em geral, assim. E eu retomei minha leitura da trilogia do Sprawl. Você conhece, Corrales? Que foi escrita pelo William Gibson. Tem alguma coisa a ver com. Tem um jogo chamado Sprawl, não tem? Até Ah, resenhei no Delphos, deixa eu garantir que é esse o nome mesmo. não sei. O primeiro livro é o Neuromancer, né? O famoso Neuromancer. Cara, muito indico a leitura desse livro. Ele tem uma leitura um pouquinho difícil, mas ela é muito legal, cara. É muito prazerosa depois que você pega o jeito. Ela é uma leitura difícil porque o cara coloca você ali dentro daquele universo já. Ele não perde muito tempo explicando como as coisas funcionam. Você tem que descobrir por conta própria. Enfim, o Neuromancer, ele é um livro, cara, muito influente, né? Ele influenciou muito Matrix, cara. Se você pega as principais ideias do Matrix foram tiradas ali do Neuromancer. E ele é um livro que também influenciou muito a criação do Cyberpunk 2020, que é o RPG que serviu de base, né, para o Cyberpunk 2077. Então, se você rastreia aí, cara, a literatura cyberpunk, os videogames cyberpunk, enfim, cinema, tudo, todos eles devem muito ao Neuromancer, que saiu em 1984. E a trilogia do Sprawl como um todo, né? Eu tô lendo agora o Count Zero, que é o segundo livro. Se não me engano, foi lançado em 86. E é muito bom também, cara. Acho que li uns 2/3 dele. E eu tô gostando bastante. Fica essa recomendação aí. O terceiro livro é Mona Lisa Overdrive, que tá aqui na minha mesa, mas só vou começar depois de terminar o Count Zero. Então, se você se interessa por Matrix, por ficção científica em geral, por universo cyberpunk, pelo jogo Cyberpunk 2077, então eu recomendo muito a leitura do Neuromancer e dos livros subsequentes da trilogia. E para finalizar, eu recomendaria também aquele anime da Netflix, Cyberpunk Edge Runners, que é também inspirado no Cyberpunk 2077, né? Se passa no mesmo universo. Você já assistiu esse anime, Corrales? Sabe do que eu estou falando? Eu sei do que você tá falando, mas não assisti. Cara, excelente o anime, é muito, muito bom. Eu fiquei muito surpreso. A história dele é bem foda.
Inclusive, eu descobri recentemente que alguns personagens do anime aparecem no jogo, um personagem pelo menos, e o protagonista é citado dentro do jogo também, você consegue pegar a jaqueta dele e tal, então tem uma correlação aí mais direta entre o jogo e o anime. São acho que 10 episódios, se eu não tô enganado. E enfim, cara, muito legal, a animação é muito boa, é bem violento e um pouco sexualizado, assim, um negócio bem pra adultos mesmo. E eu Mas eu acho que o tô jogo curtindo também é demais. assim, né? Violento e É, sexualizado, né? não é? Esse universo, né? A trilogia do Sprawl também é assim. O universo cyberpunk em geral, né? É, mas sei lá, às vezes os caras dão uma suavizada, né? Por algum motivo. Não foi o caso. O Cyberpunk Edge Runners, ele é bem na mesma pegada do material original. Vale a pena. E você, Corrales, tem recomendações? Então, eu vou aproveitar que você indicou o Sprong livro e vou aproveitar e falar, tipo, se você gosta de todas essas coisas que você falou, de Matrix, de universo cyberpunk e todas essas coisas, mas você não gosta de ler, tem o jogo Sprong. E a resenha do Delphos, inclusive, o título dela é Boomer Shooter e a Ludocinética. Foi a primeira vez, se eu não me engano, que eu falei de ludocinética no Delphos, baseado no conceito do Johan. E depois disso a gente veio a gravar o nosso episódio da ludologia sobre ludocinética, que eu acho que é um dos episódios mais legais que a gente já fez, então fica como recomendação também, dedicar ao próprio ludologia. Mas o Sprawl é um jogo bem focado em movimentação, e isso é muito legal. É como se você pegasse, tipo, a movimentação do Doom novo com a jogabilidade do Doom antigo e combinasse tudo isso em um jogo moderno, assim, é bem divertido. Eu gostei muito, assim, eu não tinha certeza se era baseado no livro que o Johan indicou, mas me fez lembrar, eu abri aqui a minha resenha, vai ficar no link lá também para nossas recomendações, mas vale a pena jogar, ele deve estar relativamente barato agora, porque eu já resenhei faz um tempo, deixa eu ver quando foi a resenha. Não, foi dezembro de 2024, não faz nenhum ano, mas de qualquer jeito vale a pena jogar, quem se interessar por essas coisas e não quiser ler um livro. É, mas mais lento também, né? Já faz bem. É, como eu disse, a leitura desses livros é um pouquinho confusa, assim, mas vale a pena. Inclusive, eu já tinha lido ano passado, né, o Neuromancer, mas eu queria, antes de ler o Count Zero, eu queria dar uma recapitulada, assim, no livro, e eu descobri um podcast muito legal, é um mini podcast, tem só 11 episódios, que se chama Dead Channel, em que duas meninas, a Carol Costa e a Kika Martini, elas discutem a cada episódio um capítulo do livro. Isso ajuda muito a leitura, porque às vezes tem algumas coisas que ficam confusas de entender no livro, assim, especialmente numa primeira leitura. Então, essa leitura guiada delas aí pode ajudar quem tiver interessado em ler, mas tiver sentindo dificuldade para acompanhar o livro. Fica aí a Eu coloco recomendação. uma problematização aqui em relação a isso para ver a sua opinião, mas você não acha que uma obra cultural deve, tipo, ser sustentada por si mesma sem precisar de, tipo, análises, o final explicado e essas coisas todas? Ah, sim e não. Eu concordo que existe esse vício, né, hoje em dia de, cara, sei lá, novela das 9, o final explicado, né? Qualquer coisa você precisa ter um final explicado, supondo que as pessoas não são inteligentes o suficiente para entender por elas mesmas. Mas daí a dizer que uma obra não deve ser analisada, assim, eu acho que não, cara. Acho que precisa ser analisado, assim, porque a Não, gente só para aprende deixar muita claro, não coisa, é isso né, que eu estou falando, de a obra não ser analisada. Eu nessa acho que troca. isso que É, eu acho que não exatamente. O que elas fazem é discutir simplesmente cada capítulo. Não só explicar, mas é que tem muita coisa. Elas contam curiosidades, elas dizem qual que foi a leitura delas de determinada situação. Tem, por exemplo, muitas coisas que o cara descreve no Neuromancer. Logo no primeiro capítulo tem uma arma, por exemplo, acho que é Naja o nome. Diz que o cara entrou numa loja e comprou uma Naja para se defender. Só que você não consegue entender se aquela Naja é um chicote, se é uma espada. ou se é uma E cobra de verdade. você sabe que é uma arma, porque ele entra numa loja, ele atrás uma arma e tal. E daí elas foram lá e descobriram, por exemplo, que na verdade essa arma é tipo um cacetete, assim. Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. É, tem muitas cenas também que você não consegue entender exatamente o que aconteceu pela descrição ali, ela abre margem para várias interpretações. Então elas sentam e discutem isso, assim, e fazem um resumo
dos principais pontos do capítulo. Enfim, e conversam sobre, né? Igual a gente conversa aqui sobre jogos e tal, elas falam sobre o capítulo e conversam ali sobre as impressões delas, assim. Cada episódio tem meia horinha, então é bem bacana, assim. Mas não acho que seja, não, uma coisa assim de explicar o livro. Acho que é mais discutir mesmo. Não, discutir eu acho legal e importante. Mas é que tem realmente essa moda de você explicar tudo, assim, eu vejo, tipo, histórias super óbvias, assim, que você entende praticamente tudo e você acha, tipo, a história explicada. Bom, então é isso, já temos aqui Sprawls adoidado para indicar para você. Escolha o seu Sprawl e divirta-se. Escolha o seu Death Stranding e divirta-se, ou escolha o seu Hot Dog e divirta-se. Escolha o que você quiser e se divirta. O que importa é você se divertir. Então é isso, estamos encerrando este episódio especial do Ludologia, a história de Death Stranding 2. Agradeço sua presença e seus ouvidos, e até a próxima. Muito obrigado, galera. Valeu aí a parceria e até a próxima.